Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em uma das histórias mais fundamentais e conhecidas da humanidade, a Natividade. É uma história que mostra, sabe, como um começo tão, mas tão humilde pode, no fim das contas, levar a um destino absolutamente extraordinário. Se esse tipo de análise profunda te interessa, já deixa o seu like e conta pra gente nos comentários qual parte dessa história mais te impressiona. Agora, vamos juntos explorar cada detalhe dessa jornada. Tudo começa com essa ideia, né? Dois corações sonhando sonhos simples. Isso nos transporta diretamente para a vida de Maria e José. É preciso imaginar a cena. Um casal jovem, com planos comuns, sabe? Vivendo a vida deles numa cidadezinha pacata, Nazaré. Eles não tinham a menor ideia, mas a menor ideia mesmo, de que estavam prestes a se tornar peças centrais em um evento que mudaria o rumo de toda a história. Então, o cenário é esse: Nazaré. Um lugarzinho tranquilo, sabe? Onde a vida seguia um ritmo bem previsível. E é justamente nesse ambiente que o primeiro grande acontecimento dessa narrativa se desenrola, algo que vai virar a vida de uma jovem de cabeça para baixo para sempre. E aqui, a gente precisa realmente visualizar a cena. Maria, lá no seu dia a dia, cuidando das suas coisas, e de repente, do nada, o anjo Gabriel aparece. Pensa no susto, na surpresa. Uma visita totalmente inesperada que chega para quebrar completamente a rotina dela, trazendo uma mensagem que, vamos ser sinceros, desafiava qualquer lógica humana. E a mensagem que o anjo traz, registrada lá no Evangelho de Lucas, é monumental. Ele não está falando de um nascimento qualquer. Ele anuncia a chegada de alguém cujo reino não terá fim. A proporção do que estava sendo pedido a Maria ali naquele momento é algo quase impossível de se imaginar. E a reação de Maria? Bom, é a reação mais humana e lógica possível, não é mesmo? Diante de uma notícia dessas, tão inacreditável, ela questiona. Ela faz a pergunta que qualquer pessoa faria. Como assim? Como isso pode acontecer? Ela está tentando entender, tentando encaixar essa informação impossível na realidade dela. E aqui está o grande ponto de virada. Porque mesmo com toda a confusão, com o choque daquela mensagem extraordinária, a fé de Maria se sobressai. A resposta dela, tão simples e ao mesmo tempo tão profunda: sou serva do Senhor. É essa aceitação que dá o pontapé inicial em toda essa jornada incrível que estamos acompanhando. Ok, agora a nossa análise muda de foco. A gente sai um pouco de Maria e olha para José, porque, claro, essa notícia bombástica não impactou só a vida dela, né? Para José, isso se transforma num dilema gigantesco, um conflito pessoal e de relacionamento muito profundo. A jornada de fé dele estava só começando. E a reação inicial de José é de pura turbulência. É totalmente compreensível. Ele está ali lutando para tentar processar o que Maria contou. É uma situação dificílima, cheia de confusão, que testa não só a fé dele, mas também o seu amor e a sua confiança nela. E essa oração dele, Deus, eu não sei o que fazer, ela mostra o tamanho do conflito interno. Veja bem, ele não está virando as costas para a fé. Pelo contrário, ele está se agarrando a ela com todas as forças, pedindo ajuda, um sinal, qualquer tipo de orientação divina para entender o que fazer e qual é o papel dele nessa história toda. O interessante de analisar aqui é justamente esse contraste. A gente tem dois corações sendo testados de formas bem diferentes, mas caminhando para o mesmo destino. De um lado, a gente vê a dúvida de José, a confusão, o medo, a necessidade de um sinal. Do outro, a fé quase que imediata de Maria, a aceitação, a confiança. É um teste duplo, mas com jornadas internas bem distintas. E então, finalmente, o sinal que José tanto pedia chega. Assim como os relatos bíblicos contam, um anjo aparece para ele em um sonho e confirma tudo. A criança vem do Espírito Santo. E esse é o momento-chave. O conflito interno se resolve e ele se une a Maria, agora não mais na dúvida, mas com um propósito em comum muito claro. E bem quando parecia que as coisas estavam se alinhando para o casal, surge um novo desafio. Uma força externa, totalmente fora do controle deles, entra em cena. A jornada, que até então era principalmente espiritual e emocional, agora se torna física. E bem cansativa, por sinal. Tudo por causa de um decreto do Império Romano. E que decreto era esse? Era o famoso censo de César Augusto. A ordem era bem clara. Todo mundo no mundo romano tinha que voltar para a sua cidade de origem para se registrar e, claro, pagar impostos. Como José era da linhagem do rei Davi, a cidade ancestral dele era Belém. E para lá eles tinham que ir. E eles tomam a decisão de enfrentar essa viagem juntos, o que é muito significativo, né? Maria, já nos meses finais da gravidez, faz questão de ir junto com José.
Essa decisão de não se separarem, de encarar a estrada, mostra uma união e uma fé muito fortes, mesmo diante de um caminho tão longo e tão incerto. Só que, ao chegar em Belém, a situação fica ainda mais complicada. A cidade estava um caos, completamente lotada de gente por causa do censo. E com Maria já em trabalho de parto, ou muito perto disso, a busca por um abrigo vira uma corrida contra o tempo, uma missão desesperada. E aí começa a peregrinação. Em cada porta que batem, a resposta é a mesma. Desculpe, estamos lotados. A cada nova tentativa, a mesma frase. Todos os quartos estão ocupados. Imagina o desespero aumentando a cada não, a cada porta fechada. A esperança vai diminuindo e eles percebem que simplesmente não há lugar para eles na cidade. E quando parece que não há mais o que fazer, no auge do desespero surge uma alternativa. Não era uma estalagem, longe disso. Era um estábulo, um lugar para animais. O lugar mais simples, mais humilde que se poderia imaginar em Belém, se torna o único refúgio possível para eles. E é neste ponto que a atmosfera da nossa história muda da água para o vinho. A gente sai daquela tensão toda, daquela busca frenética e entra num momento de paz, de assombro. O foco agora é o nascimento em si e os eventos incríveis que se seguem. E então, nos campos próximos, vem o primeiro grande anúncio. Anjos aparecem para pastores com uma mensagem que ecoa até hoje. Não tenham medo. É a boa notícia, a grande alegria para todos. O Salvador tinha nascido. E onde? Não num palácio suntuoso, mas ali, na modesta cidade de Davi. Essa notícia, no entanto, não ficou contida ali entre os animais do estábulo. Ela começa a se espalhar. E a forma como isso acontece é fascinante, porque ela conecta aquele evento tão humilde com o resto do mundo através de visitantes muito inesperados. E quem foram essas primeiras testemunhas? Bom, a gente tem um contraste incrível aqui. Por um lado, chegam pastores, gente simples do campo, que foram guiados por anjos. Por outro, chegam os magos, homens sábios, estudiosos, que seguiram uma estrela por uma distância enorme. Pessoas de realidades completamente opostas, reunidas por sinais divinos naquele estábulo, unidas por um sentimento de admiração e espanto. Isso nos leva à grande questão que essa história deixa para a gente refletir. Todo o relato, desde aquele anúncio em Nazaré até o nascimento num lugar tão simples, é sobre isso, o contraste entre um começo incrivelmente humilde e um impacto absolutamente gigantesco. Fica a pergunta no ar: como é que os começos mais simples podem de fato gerar as maiores transformações? É a ideia central que pulsa em toda essa narrativa. Obrigado pela companhia nesta análise. Não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Até a próxima.